E anos mais tarde, depois que o Brasil havia se tornado signatário do Pacto de São José da Costa Rica, pacto esse que foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com valor, com status constitucional de uma emenda à Constituição, portanto, uma norma que se incorpora dentro da mesma hierarquia, se nós pensarmos uma pirâmide kelsiana de Kelsen, Hans Kelsen, dentro do nosso ordenamento, portanto, acima das leis, acima dos regulamentos, nivelado com a Constituição. Nós temos uma situação muito interessante, porque a Corte Internacional de Direitos Humanos, ela entende que... Porque o que acontecia? Para você recorrer à Corte Internacional de Direitos Humanos, as instâncias administrativas ou judiciais do país têm de ser todas percorridas, o que não era o caso. Mas a Corte entende que havia uma demora no julgamento desses processos e, portanto, ela diz que a demora do Estado não pode servir como justificativa para que a demanda não fosse aceita. Então, ela aceita o caso, entra num processo, numa lide contra o Brasil, e o resultado final é que, por 7 votos a 0, dos 7 ministros que compõem a Corte Internacional de Direitos Humanos, o Brasil é condenado. É claro que essa condenação ela tem efeitos práticos bastante contestáveis, né? Porque aí depende de uma série de fatores não vinculatórios, uma vez que isso seria um prejuízo à soberania do país, mas o Brasil é condenado pela Corte Internacional de Direitos Humanos. É a primeira vez que o Brasil é condenado numa instância jurídica internacional, e o Brasil acaba por admitir que é responsável pelo direito à vida que fora violado e pelo direito à integridade física que também fora violado. Porém, outros 2 aspectos desse processo não são aceitos pelo Estado brasileiro. Que aspectos eram esses? A família teve prejuízos psicológicos entre os seus outros membros. A mãe do Damião Ximenes falece pouco tempo depois, numa enorme depressão, e o irmão gêmeo de Damião, que se chamava Cosme, e que também tinha problemas mentais, também entra numa situação mental ainda mais crítica e também vem a falecer pouco tempo depois. Então, o Brasil, diante da Corte Interamericana, diz: o Estado brasileiro é responsável pela violação do direito à vida e pela violação da integridade física de Damião Ximenes Lopes. Mas o Estado brasileiro não aceita indenizar essa família e nem aceita ter causado danos psicológicos aos seus membros. Então, essa foi, basicamente, a solução final do caso, que, de alguma maneira, ainda tem reverberações no nosso país, uma vez que a Corte fez inúmeras recomendações a partir daí. Pois bem, esse foi o meu primeiro contato com o tema, e eu fiquei realmente muito impressionado com a situação do Damião ter sido brutalmente espancado, ter sido torturado pelos supostos enfermeiros, portanto, por aqueles que deveriam dele cuidar. E mais do que isso, esse caso dialoga com uma série de outras questões. Por exemplo, a partir do momento em que o médico que deu o laudo dentro da casa de repouso é o mesmo médico perito da Polícia Civil, nós temos um claro choque de interesses. Ou seja, deveria haver outro perito para fazer essa perícia, mas não foi isso que aconteceu. E mais, analisando um pouco mais de perto a situação, a partir dos relatos que essa mestranda trazia à turma, nós percebíamos que havia uma série de interesses políticos, porque essa casa de repouso dialogava com famílias poderosas de Sobral, que vocês sabem é a terra de origem
dos irmãos Gomes, Ciro Gomes e Cid Gomes, e, por isso, possuindo tentáculos dentro do poder executivo, dentro do poder legislativo e dentro do poder judiciário, ela, na verdade, a casa e as famílias poderosas não foram punidas. Bom, eu fiquei realmente muito impressionado à época, inclusive eu andava numa fase com aquelas coisas de jovem, de compor músicas ao violão, e fazia umas letras assim, meio que ao estilo Bob Dylan, sem a qualidade do Bob Dylan, mas tentando imitá-lo com aquelas letras longas e narrativas. Cheguei a escrever uma letra que contava o caso do Damião Ximenes, conversei por e-mail com a irmã de Damião Ximenes, a Irene, enviei a ela a letra e a música, ela ficou muito agradecida, e foi uma situação que muito me marcou.